E a guerra no Oriente Médio está sacudindo os mercados globais e o Brasil não está fora aí dessa equação. Com a bolsa em movimento histórico e o dólar em alerta, investidores se perguntam como proteger o patrimônio nesse cenário. Sobre este assunto, eu converso a partir de agora com o Silvio Faria, ele que é planejador financeiro. Boa noite, Silvio, ele que está aqui com a gente para nos explicar como que tudo isso que ocorre lá do outro lado do mundo pode interferir também, inclusive aqui no nosso país. Boa noite mais uma vez, Silvio, já quero começar te perguntando, quando a gente vê, petróleo disparando por causa da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, qual que é o primeiro impacto prático para o bolso do brasileiro? Boa noite, Juliana. Obrigado pelo convite. Na verdade, em curtíssimo prazo é difícil da gente mensurar, de fato, o que vai impactar. Mas o que vai fazer, a gente imaginar o que pode acontecer aí é o prazo, que esse conflito pode acontecer, quanto tempo ele vai durar e o quanto tempo a gente vai ter o bloqueio, as interrupções ali no canal de Hormuz, no Estreito de Hormuz, que é onde escoa, o petróleo, e 20% da produção mundial sai por ali, para de escoamento. Então, se isso começar a durar mais tempo do que o que é planejado, a gente vai ter, muito provavelmente, uma demanda maior para o petróleo, uma pouca oferta, e os preços tendem a subir. Isso impacta na bomba final ali no posto de gasolina, porque a gente importa petróleo e insumos que podem ter esse valor aumentado, e a gente sabe que 65% do escoamento também aqui de produção, de logística, é viário, e o diesel está diretamente impactando isso, Então, a gente pode ter um aumento de inflação aí e pesar no bolso aí dos brasileiros. Silvio, quando a gente fala sobre investidores, quem investe no nosso país agora, houve aí uma oscilação ao longo do dia entre bolsa, dólar. Qual que é o cenário neste momento em relação a isso? A gente tem um índice muito importante, nesses momentos, que é o que a gente chama de VIX, que o pessoal do mercado costuma dizer que é o índice do medo, Ele evoluiu 8% no dia de hoje, Então isso demonstra uma aversão a risco, O que a gente pode imaginar que possa acontecer, mantendo-se, esse prazo mais alongado do conflito, é um esvaziamento, de ativos de volatilidade, bolsa de valores nacional, internacional, para a busca de ativos mais seguros, Própria renda fixa. A gente sabe também que metais, ouro, prata é sempre um investimento que as pessoas buscam, para se proteger, juntamente com o próprio dólar, que teve um aumento hoje, de 1% aí, se a gente pegar o DXY, que é o índice que faz a contrariedade da moeda com o dólar com as demais moedas do mundo. Então, normalmente os investidores, e as casas indicam ter posição nesses tipos de ativo para esse tipo de proteção. Silvia, a gente viu aí um pouquinho antes na fala do presidente dos Estados Unidos, Trump fala ali de um tempo de guerra, de conflito, de pelo menos 4 a 5 semanas. Esse risco de escalada do conflito abre espaço para oportunidades, quando a gente olha para esse outro lado, Ou exige uma cautela até extrema, eu diria? É difícil a gente falar em cautela extrema, levando em consideração o que o presidente Trump falou. É difícil a gente falar em cautela extrema, mas ter cautela sempre é necessário, A gente trabalha muito com a questão do perfil do investidor. Se o cliente está posicionado, se o investidor está posicionado dentro de uma carteira que está confortável, o que ele tem de exposição a risco, acho que o momento é de cautela no aspecto de se expor mais a produtos de volatilidade. Agora, se você tem um exagero, por assim dizer, porque a gente vem, como você mesmo disse, de movimentos bem interessantes, de bolsa de valores brasileira batendo recorde. Então, alguns investidores podem ter se posicionado um pouco a mais do perfil, aí seria movimento ali, de reduzir um pouco a exposição para também se proteger. A gente sabe que as petrolíferas, a própria Petrobras, PetroRio se valorizaram hoje, então podem ser oportunidades de posicionamento, mas eu acho que, em geral, num portfólio diversificado de investidores, a cautela eu acho que tem que ter a bola da vez nesse momento mesmo. E seria também, de repente, o momento de buscar aplicações mais conservadoras? É difícil personalizar, porque isso vai de cada cliente, Mas como a gente sabe que a maioria dos investidores brasileiros são conservadores, seria sim um movimento interessante, buscar ativos mais conservadores nesse momento, até entender,
até entender o que se realmente vai durar essas 4, 5 semanas, né, quanto tempo isso vai durar e como que o mercado vai reagir, né? A gente teve propriamente a bolsa hoje se valorizando no movimento contrário aí o que imaginaríamos que poderia acontecer. Então é legal a gente, nesse curto prazo aí, pelo menos nessa próxima semana, entender o movimento e tentar, sim, ser mais conservador até entender como o mercado vai reagir a tudo isso. De fato, a gente está seguindo aí para o 4º dia de conflito, né? Então é tudo muito recente ainda. A gente espera que isso se encerre o quanto antes, mas de fato, todos os aspectos da economia mesmo devem ser observados pelos próximos dias, porque ainda é tudo muito recente, né, Silvio? Quero te agradecer, viu, pelas suas informações e pelas orientações aqui para o nosso público do RF News. Muito obrigado, Juliana. Obrigado pela participação. Muito obrigada.